Bom dia, bom dia, bom dia. Chegou sexta-feira, né, pessoal? Mais uma semana que passou. Eu espero que todos estejam bem, com saúde, né? Nas suas casas, protegidos, se protegendo e protegendo a nós todos, né? Que esteja tudo bem com todo mundo. Nós vamos falar hoje do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos, fazer uma pequena leitura, em que Santo Agostinho, em Paris, 1862, nos fala sobre o duelo também. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não a tem para suportar as ofensas. Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem vos feriu a direita do que em se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras: embainha de novo tua espada, pois aquele que mata pela espada perecerá pela espada? Por essas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre? Com efeito, meus filhos, que coragem é essa que brota de um temperamento violento, pletórico e furioso, bramindo a primeira ofensa? Onde está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue, mas que trema, porque sempre do fundo da sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Ele responderá: foi necessário o sangue para salvar minha honra. Mas a voz replicará: quiseste salvá-la perante os homens nos breves instantes que te restavam na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco, que de sangue não vos pediria então o Cristo por todos os ultrajes que lhe tende feito? Não somente o feristes com os espinhos e a lança, não somente o erguestes no madeiro infamante, mas ainda, em meio da sua agonia, pode ele ouvir as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparações vos pediu ele, depois de tantos ultrajes? O último gemido do cordeiro foi uma prece pelos seus algozes. Ó, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos desse preceito. Amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe do ódio respondereis com um sorriso, e à ultragem com o perdão. O mundo sem dúvida se erguerá furioso e vos chamará de covarde. Erguei a fronte bem alto e mostrai então que a vossa fronte também não recearia ser coroada de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer participar de um assassinato autorizado, podemos dizer, por uma falsa aparência de honra, que nada mais é senão orgulho e amor próprio. Ao vos criar, Deus vos deu o direito de vida e morte uns sobre os outros? Não, pois só deu esse direito à natureza para se reformar e se refazer. Mas a vós nem sequer permitiu dispordes de vós mesmos. Como suicida, o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus, e a um como a outro, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ameaçou com a sua justiça aqueles que dizem raca a seus irmãos, quanto mais severa não será a pena reservada àquele que comparecer diante dele com as mãos sujas do sangue de um irmão. Bom, meus irmãos, aqui Santo Agostinho ainda falava sobre o duelo, que naquela época, em 1800 e pouco lá, 60 e poucos, ainda era um uso em certas partes do mundo, né? A humanidade ainda fazia isso para lavar a honra, né? Ou por outras questões. Ele falou sobre isso, sobre esse uso da humanidade naquela época. Mas isso para nós hoje é aplicável de outra maneira, né? A gente já podia aplicar lá no passado, naquela época lá, mas o que acontece? Naquela época eram outros sentidos, eram outros costumes. Hoje para nós o duelo é o quê? É a luta diária que a gente tem que ter contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade, contra o nosso egoísmo,
nós duelarmos com nós mesmos a cada dia para vencer isso dentro da gente. Isso é que é importante. E ele fala aqui para a gente que se um irmão nos ofende, se a gente tiver amor no coração, a gente vai dar um sorriso para ele. E a gente vai agradecer a Deus. Agradecer a Deus por ter pessoas no nosso caminho que testam a nossa força, que provocam a nossa mudança interior. A gente vai sempre agradecer a Deus por isso. Porque o que seria da gente aqui se a gente tivesse só um paraíso? A terra não seria provas e expiações, com certeza. Mas o que seria da gente aqui se a gente tivesse só um paraíso? Vivesse num paraíso. Não haveria necessidade de nada disso, né? Porque tudo estaria de acordo com a lei de amor. Então ainda estamos em provas e expiações, em mudança, graças a Deus, né? Em transição. Mas enquanto estamos em provas e expiações, é necessário que ainda haja o duelo, mas o duelo interior, para a gente crescer interiormente, mudar interiormente, matar dentro da gente esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo que ainda imperam em lugar do amor ao próximo. Então vamos duelar com a gente todo dia, mas um duelo sadio, onde o vencedor seremos nós mesmos. Tá certo? Vamos vencer isso que ainda carregamos dentro da gente, de vaidade, de orgulho e de egoísmo. Vamos colocar perdão, vamos colocar resignação e vamos colocar amor no lugar disso tudo. Aí sim, esse duelo vai ter um vencedor e esse vencedor vai chegar na glória de Deus. Tá certo? Grande abraço para todos, uma boa sexta-feira, um bom início de final de semana. Todo mundo aí com muito juízo na cabeça, pessoal, que a coisa não é brincadeira, né? Vamos lá, vamos vencer esse duelo também, tá certo? Fiquem com Deus, até amanhã se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Abraço.